Oi, gente, tranquilo? Eu tô vindo aqui hoje falar com vocês sobre o romance Querido Diego, Sua que Ela, da Helena Poniatowska, publicado pela Mundaréu, uma editora pequena, independente lá de São Paulo, que tem como responsável a Silvia, que é a editora e é minha amiga. Esse livro ele ganhou um dos maiores prêmios de língua espanhola, um dos maiores não, considerado o maior, que é o Prêmio Cervantes. Né? A Helena Poniatowska é uma das maiores autoras latino-americanas, digamos assim, apesar de ter nascido em Paris. Ela, com 9 anos de idade, fugindo da Segunda Guerra Mundial, foi para o México com a família e teve todo o seu percurso, enfim, por lá. Esse livro ele vai tratar nessas cartas, são 12 cartas em que a que ela manda para o Diego, vai tratar sobre o relacionamento que eles tiveram. Mas quem que é Diego, quem que é que ela? Na verdade, o Diego aqui mencionado é o artista, é o pintor mexicano Diego Rivera, bastante conhecido no mundo das artes, e a artista plástica russa Angelina Belov. Os dois se conheceram em 1911, como consta no começo da apresentação, e fala que eles se casaram e ficaram juntos mais ou menos 5 anos, até que eles tiveram um primeiro filho. Esse primeiro filho veio a falecer com 14 meses de idade. E aí, pouco tempo depois, o Diego ele parte de volta para o México. Eles moravam em Paris, né? E acaba que aqui ela acaba ficando sem nenhuma notícia do Diego que partiu sozinho para o México. Então a Helena Poniatowska vai criar um tempo prévio a uma carta que ela encontra, né, desse relacionamento e vai montar essas 12 cartas, onde aqui ela acaba mostrando toda a sua dependência, digamos assim, do amor, da relação que ela tinha com o Diego. Então são 12 cartas onde há muitas questões de sentimentos, no sentido em que é possível perceber o isolamento daquela, é possível perceber a possível depressão em que ela se encontrava, o distanciamento social que ela tinha de várias pessoas, apesar dela possuir alguns amigos, e depender também desses amigos para viver, porque ela continuava pintando, mas ela não conseguia vender o seu trabalho, não conseguia ter dinheiro para poder comprar comida, enfim. Ela vai aos poucos nas cartas comentando um pouco, enfim, da relação que ela teve com o Diego e sempre buscando uma resposta do Diego e essa resposta nunca vem. Em uma ou outra vez, em um outro momento, ela comenta que o Diego, uma ou outra vez, acabou mandando um dinheiro para ajudar ela, para tentar fazer com que ela vivesse. Mas a gente vai percebendo a baixa autoestima que aquela possui, por se sentir abandonada, principalmente depois da perda, depois de perder um filho. Né? Um casal que acaba perdendo um filho, geralmente, a gente percebe aí na literatura que não acabam não ficando juntos, né? Porque provavelmente deve ser uma coisa muito difícil de se conviver dentro de uma relação. Tenho uma filha e não sei como seria a minha vida, por exemplo, sem ela e nem a minha esposa sem ela. Então, perder um filho assim logo no início deve ser algo extremamente complicado e você ser abandonada ou você ser abandonado pelo seu parceiro ou sua parceira depois da morte do falecimento, depois da morte do falecimento do seu filho deve ser algo assim realmente devastador. Então, a escrita, eu nunca tinha lido nada da Helena Poniatowska, então eu gostei muito porque primeiro as cartas são curtas, não mais do que 2 ou 4 páginas do livro, e parece que ela está conversando com você, quando na verdade ela está tentando puxar uma conversa, um diálogo com o Diego, né? E eu marquei algumas partes aqui, eu queria ler uma parte só, é, em que fica um pouco perceptível a dor que ela sentia, né, e de como ela se via perante o mundo. Na página 29, no final de uma das cartas, ela fala: "Mas agora ele está morto, e eu não faço falta a ninguém. Você se esqueceu de mim aí no seu México, que tanto desejei conhecer. Separa-nos o Atlântico, aqui o céu está cinzento, e aí no seu país sempre azul. E debato-me sozinha, sem ter sequer o consolo de ter traçado nestes dias uma linha que vale a pena." Despede-se e o beija tristemente, sua que ela. Então todas as cartas ela assina como sua que ela. A primeira carta é datada de 19 de outubro de 1921 e a última carta que a Helena, enfim, acaba assinando seria de 22 de julho de 1922.
Então a gente tem aí um percurso um pouco menos de um ano, mais ou menos uns 9 meses talvez, e eu gostei porque eu fiquei refletindo em vários momentos como seria estar nessa presença de abandono, assim, de estar se sentindo só no mundo. Todo mundo se sente assim um pouco em vários momentos da vida, principalmente quando a gente está passando por grandes mudanças. E pensar, tentar se colocar no lugar dela, eu acho um pouco complicado. Porque quando a gente está lendo as cartas, a gente fica pensando que talvez ela possa estar muito dependente do Diego. E em alguns momentos você pode querer dizer assim: mulher, larga disso, vai viver tua vida, enfim. Mas a gente tem que parar um pouco e pensar, dar um passo para trás e pensar como seria se isso acontecesse com a gente. Né? Então, a relação de amor que os dois tinham e quando o filho acaba falecendo, o Diego vai embora e ela fica sozinha, a depender praticamente somente dela e de ajuda de amigos, é algo miserável de se pensar, digamos assim, no sentido de que a miséria ela vivia em torno da miséria, né? Então é difícil a gente querer julgar qualquer pessoa nesse momento e se sentindo só, e se sentindo tendo uma baixa autoestima, e se sentindo uma pessoa invisível para todos e para todas. Então, eu gostei muito porque é o tipo de leitura que faz a gente refletir sobre muitas coisas. E eu estava conversando ontem com um autor que eu publiquei e que a gente estava conversando justamente sobre isso. Hoje em dia, muita gente escreve muito bem, né? Há excelentes livros, mas há inúmeros livros, centenas de livros que não dizem nada. A gente chega ao fim do livro, eles não dizem nada. É sempre um justificativo que talvez aquilo é apenas simplesmente a representação do dia a dia. Apesar da representação do dia a dia daqui ela estar presente um pouco nas cartas, há aí uma reflexão maior diante desse livro, que nos faz pensar o nosso lugar no mundo, nos faz pensar as relações sociais que a gente possui, as relações amorosas, como elas são importantes, como nós somos dependentes dos outros também para continuar até sobrevivendo, o quanto é difícil lidar muitas vezes com questões mentais e emocionais, né? Hoje em dia eu comento que todo mundo deveria fazer terapia, né? Eu acho que é uma coisa que a gente deveria, isso deveria estar instaurado na sociedade de uma maneira em que ainda não fosse um tabu, que isso não fosse um problema para ninguém. Mas enfim, nem todo mundo pode, nem todo mundo faz. Eu mesmo não faço. Quero muito fazer em algum momento, já deveria ter começado, mas enfim. E livros que têm essa profundidade é o tipo de leitura que eu gosto, entendeu? Porque a gente fica sentindo um pouco a dor, um décimo que seja, um centésimo que seja da dor que a personagem está sentindo, do abandono que a personagem está sentindo. Eu ainda me lembro quando eu li o Graciliano Ramos, que agora está faltando o nome do livro, quando ele falava, Memórias de um Cárcere, quando ele falava que ele estava no Manaus, num navio sendo levado para a ilha, né, preso como comunista, em que ele começa a falar e detalhar como era toda a podridão e o nojo do navio, estando ali preso, e eu estava lendo no sofá e me senti nauseado. Então é isso que faz que eu queira ler novamente os autores, as autoras. É isso que me engana. Eu acho que isso tem se perdido muito ultimamente. Mas, bem, é isso, assim, a leitura da Helena Poniatowska, do querido Diego Soquiela, vale muito a pena. É um livrinho curto, é um livro que vale a pena dar de presente também. Até para quem não está acostumado a ler cartas, porque as cartas são curtas, então a pessoa pode acabar lendo muito vagarosamente, no café da manhã, antes de dormir, enfim, enquanto come a sobremesa. É, é isso. E todo o livro muito bem cuidado, né? A produção da Mundarel é geralmente sem orelhas, o brasileiro é meio viciado em orelhas, e eu adoro o formato do livro e a diagramação, muito bom de ler. Enfim, fica a dica aí do querido Diego Soquiela, da Helena Poniatowska, talvez a primeira de muitas autoras e autores latino-americanos que eu vou tentar comentar aqui pelo Literatura BR. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Qualquer coisa eu estou por aqui à disposição de vocês. Um abraço.